Olá, alunos do Enseja, tudo jóia com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre os constituintes do átomo. Então, a aula de hoje é para você que olhou a tabela periódica ali, que você abriu na prova e falou assim, o que significa esses números? Porque os símbolos eu já sei. Eu tenho ali aquelas letras que representam o quê? O nome dos átomos, né? Mas e os números? De onde vêm? O que significam? Então, se você não sabe, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que já vai dar uma clareada para vocês. Bom, então, sabemos que existem o quê? Modelos atômicos. E temos vídeo no canal explicando quais são os modelos atômicos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como eles descobriram o átomo, a constituição do átomo em si, vejam os vídeos sobre modelo atômico. Bom, então na aula de hoje, de forma bem demonstrativa, nós temos duas regiões do átomo, que é o núcleo, que é a parte central, e temos a eletrosfera, que é aquela parte que fica em torno do núcleo. Mas o que a gente tem dentro desse núcleo e o que a gente tem na eletrosfera? Então, pessoal, a gente tem duas regiões características ali dentro do átomo, né? Que é a eletrosfera, que é a parte externa ao núcleo, e o núcleo, que é aquela parte interna. Bom, na eletrosfera, a gente tem a presença de quê? Elétrons. E no núcleo, a gente tem a presença de duas partículas elementares, que são os prótons e os nêutrons. Então, teremos três partículas elementares, que são as principais, que vão caracterizar o átomo. E elas vão se diferir de que maneira, né? De cargas ou massa. Então, para deixar um pouquinho mais claro, na eletrosfera, a gente tem apenas os elétrons. E esses elétrons, eles possuem carga negativa. Agora, quando a gente está considerando dentro do núcleo, a gente tem dois tipos de partículas elementares diferentes. Essas são quais? Os prótons e os nêutrons. Sendo que os prótons, eles vão possuir carga positiva. E os nêutrons já vão possuir carga neutra. Ou seja, eles não vão ser nem positivo e nem negativo. Então, das três partículas elementares, temos os elétrons negativos, os prótons positivos e os nêutrons que não vão ter carga nem positiva e nem negativa. Vai ser neutro. Agora, em questão de massa, vamos analisar os elétrons, os prótons e os nêutrons, né? O que vai diferenciar a massa deles? Bom, os elétrons, eles possuem massa, só que a massa deles é tão menor quando eu comparo com os prótons e com os nêutrons, que a gente considera que ele não tem massa. Então, os elétrons, a gente considera que ele não tem massa. Entretanto, ele possui massa, só que é muito pequena quando a gente compara com os prótons e os nêutrons. Seria, por exemplo, comparar a massa de um grãozinho de arroz com um elefante. A massa é muito menor. Então, a gente considera que o grão de arroz nem tem massa, tá? Então, os elétrons a gente considera que ele não tem massa. Agora, os prótons e os nêutrons, a gente considera que eles possuem massa 1 na unidade atômica, beleza? Então, a gente vai considerar que os prótons têm massa 1 e os nêutrons massa 1 na unidade atômica. E os elétrons não vão ter massa. Tá, professora, mas você tá aí falando de prótons, elétrons, nêutrons, mas eu não tô vendo uma relação com aqueles números da tabela periódica, né? Bom, aqueles números da tabela periódica geralmente vêm o nome do elemento químico e dois números. Um referente ao número daquele elemento químico e a massa dele. Então, vai ser o número atômico e a massa atômica. De maneira que o número atômico, muitas vezes representados pela letra Z, referente ao número de prótons daquele átomo. Então, número atômico é aquele número que vem de forma sequencial na tabela periódica. Por exemplo, o hidrogênio, 1, o hélio, 2, e de forma crescente. Esse é o número atômico referente ao número de prótons. E o outro número é o quê? A massa atômica. Tá, mas vamos pensar um pouquinho comigo. Se o elétron, a massa dele é muito menor e a gente não considera que ele possui massa, então o que vai ter massa no meu átomo?
vai ser os prótons e os nêutrons. De maneira que a massa atômica, que vai ser referente à letra A é nomenclatura criada. Então, A se refere à massa atômica e Z ao número atômico. Então, a massa atômica vai ser referente ao quê? O número de prótons mais o número de nêutrons, que é o que tem massa no meu átomo. Tá, professora, tá ficando um pouquinho mais claro, né? Então, a gente tem que o número de prótons é o número atômico, que é referente à letra Z, que está o quê, gente? De forma sequencial lá na tabela periódica. 1, 2, 3, 4, de forma crescente. Já a massa atômica é representada pela letra A e é referente à soma dos prótons mais dos nêutrons, tá? E como que eu vou saber isso, né? Então, vamos lá. 2 exemplos. Tá, pessoal? Então, um exemplo aqui, o elemento químico sódio, onde ele tem como número atômico 11, sequencial ali da tabela periódica, 1, 2, 3, até chegar ao 11, e 23. Então, o menor número, o número que geralmente vem de forma sequencial, que é 1, 2, 3, o 11, é o número atômico. E o número atômico é o Z, né? Então, a gente tem como número atômico 11, que é o número sequencial, que é igual ao quê? O número de prótons daquele elemento químico. Então, o sódio, ele tem 11 prótons e 11 é o seu número atômico. Tá, mas a gente viu que a gente tem uma outra grandeza também, né? A massa. E a massa se refere ao quê? Ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Que é o que tem massa dentro daquele átomo. De maneira que a massa atômica, ela já vem aqui, que é 23. Então, A é igual a 23. Beleza? Se eu quiser saber o número de nêutrons, como que eu faço? Eu apenas diminuo o número da massa com o número de prótons. Bom, pessoal, se eu tenho que a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, eu posso fazer uma continha e para descobrir o quê? O número de nêutrons. De maneira que o número de nêutrons é igual à massa atômica menos o número de prótons, que no nosso caso seria 23 menos 11, que daria o número de nêutrons igual a 12. E quando eu tenho um elemento neutro, que é o caso que a gente está estudando, eu tenho que o número de prótons pode ser considerado igual ao número de elétrons também. Mas isso fica para curiosidade de outro vídeo. Bom, pessoal, então para finalizar o vídeo, mais um exemplo, que seria do elemento químico flúor. O flúor, só um detalhezinho, o número, ele pode vir, a ordem dele, se ele vai vir em cima, o número atômico, embaixo, a massa, é de forma aleatória na tabela periódica, tá? Mas sempre temos que o Z é igual ao número atômico, que é igual ao número de prótons, que nesse caso vai ser 9, que é o número sequencial da tabela periódica. Teremos A como massa atômica, e sempre será o quê? A soma do número de prótons mais o número de nêutrons, que nesse caso, geralmente na tabela periódica vai vir 18,9, você pode aproximar, tá? Para 19, que vai ser a nossa massa atômica, sendo que o número de nêutrons a gente pode calcular também a partir da massa atômica e do número de prótons, que nesse caso vai ser 19 menos o 9, que vai ser o número de nêutrons igual a 10. Bom, gente, no caso de átomos nêutrons, né, o flúor neutro, a gente tem que o número de prótons é igual ao número de elétrons também. E no caso de, a gente pode ter átomos carregados também, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido o que significa aqueles números da tabela periódica e até o próximo vídeo.